A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da Escola Dominical, nesse quarto trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta é a revista do trimestre. Todos os irmãos que sejam alunos, professores, devem aí adquirir a sua revista para que possam estar fazendo a leitura antes mesmo, de assistir este vídeo, possam ler a lição para que esse vídeo ele seja de forma mais eficaz. A gente traz aqui os assuntos abordados, alguns tópicos dentro da lição, para que o irmão ele possa adquirir um conhecimento a mais a respeito do que a lição está propondo. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, lição que será estudada presencialmente no dia 8 de outubro de 2023, e tem o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na aula passada a gente fizemos a primeira lição, mas também fizemos um resumo de todas as lições, falando por cima que cada uma iria falar. Os irmãos que não assistiram à primeira lição, eu aconselho que vão lá e assistam, porque foi uma lição panorâmica, onde a gente viu ali conceitos básicos, cada uma das lições que serão vistas ao longo deste trimestre. Então, na lição de hoje, nós iremos falar das missões culturais como sendo algo que faz parte da própria natureza de Deus, ou seja, parte de Deus, o intuito de fazer a obra missionária transcultural, atingir todos os povos. O textuário está em Gênesis, no capítulo 17, versículo 4, que diz o seguinte: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo serás o pai de uma multidão de nações. Então, ali está inclusive na leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, e o 17, dos versículos 1 ao 8, aqui Deus falando com Abraão, mostrando que desde o Antigo Testamento, Deus ele já tinha esse propósito, o intuito de alcançar todas as nações, ou seja, as missões transculturais não são algo que iniciou aí no Novo Testamento, é algo que vem desde o Antigo Testamento. A gente vai estar vendo isso aqui na lição de hoje. E a verdade prática diz que o amor de Deus, que faz parte da natureza de Deus, é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. É o modelo, esse amor de Deus pelas nações, pelos povos, por todas as nações, por todos os povos. Esse amor de Deus é o nosso modelo. É com esse amor que ele nos passa, que ele nos compartilha. Isso é chamado de Deus tem os atributos, os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Deus. Onipresença, onipotência, onisciência, pertencem somente a Deus. Já os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunicou conosco, compartilhou conosco. O amor é um desses atributos. É bem verdade que Deus ele é 100% em todos esses atributos. Amor, santidade. No caso do amor, que Deus sente pelas nações, ele compartilhou conosco esse amor. Então nós também podemos, claro, se andarmos em espírito, porque isso é um fruto do espírito, o amor, podemos desenvolver esse amor pelas outras pessoas e assim fazer parte desta missão de Deus, que é de evangelizar as outras nações. Então, na lição de hoje, nós vamos ver que as Escrituras Sagradas, elas revelam o amor de Deus por todas as nações, e também o seu interesse em salvar todos os povos em todos os lugares. Isso tanto no Antigo Testamento, onde ali vai estar em evidência a nação de Israel, como também no Novo Testamento, aí já por meio da Igreja de Cristo. E este comportamento ele está relacionado justamente com a natureza de Deus, aí que pode ser analisada em toda a Sagrada Escritura. A gente vê, estuda através da Bíblia a natureza de Deus. Até quando a gente estuda a doutrina de Deus, nós vemos ali os atributos que pertencem a Ele. E em especial, aqui na lição de hoje, a gente vai estar falando do seu amor. O seu amor pelas nações, que é a base
para o plano de redenção de Deus para todos os povos, né? Então Deus, ele salva, ele deseja salvar a humanidade do pecado porque ele ama o ser humano. E isso é a base do plano de redenção de Deus. Na lição passada, nós aprendemos que a missão transcultural ela ocorre quando o missionário ele ultrapassa barreiras culturais para levar o evangelho de Cristo a todos os povos, povos de uma cultura diferente da sua. Isso a gente viu na aula passada, né? Para quem não assistiu, eu recomendo que assista. E quando nós falamos de missão transcultural, ou seja, saindo de uma cultura para outras culturas, para todos os povos, para outras nações, nós falamos da missão de Deus. E é chamada aí, né, de Missio Dei, né? Quando os irmãos dizem lá, Missio Dei é essa missão de Deus de salvar todos os povos, né? Consiste justamente em resgatar o homem do lamaçal do pecado e trazer para o seu maravilhoso reino de luz. E para efetivar este plano de salvação, este plano de redenção para a humanidade, né? Ou seja, um plano de resgatar o homem, resgatar ele do pecado, né? Desse lamaçal de pecado, Deus entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que através da sua morte ele pudesse reconciliar a humanidade consigo mesmo. Então o próprio Deus, ele se fez carne e morreu na cruz para poder reconciliar a humanidade, o ser humano, com ele mesmo. Então aqui no primeiro tópico nós estaremos vendo a natureza de Deus, né, a sua natureza missionária. No tópico 2 falaremos a respeito do amor de Deus como princípio fundamental na história da redenção, nesse plano de redenção de Deus para a humanidade. E no terceiro tópico veremos a visão bíblica do caráter transcultural da missão, né? Então nós veremos aí que Deus, desde o Antigo Testamento, né, até o Novo Testamento, Deus tem esse propósito, esse intuito de salvar todas as nações. E como falamos de salvar todas as nações, salvar todos os povos, né? A gente viu até na aula passada, né? Aquele termo nações, quando Jesus manda ir às nações, o termo ali é etnos, né? E quando falamos de etnos, falamos de etnias, e no mundo existem milhares de etnias. Ou seja, nós não devemos somente ir até todos os países, mas as várias etnias que existem. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos ir a todos os povos, em todos os lugares. Aqui mesmo, dentro do nosso país, nós temos diferentes culturas. Diferentes pessoas com diferentes culturas. Então, nós temos que ir até essas outras pessoas que fazem parte de uma cultura diferente da nossa, levar o Evangelho de Cristo. Aí vimos na aula passada que existem barreiras impostas para essa pregação do Evangelho a uma outra cultura. Por isso, nós devemos entender a cultura daquela outra pessoa, analisá-la, para poder pregar o Evangelho de Cristo. É bem verdade, como falamos, que existem culturas, infelizmente, influenciadas por ação demoníaca. Existem aí uma influência demoníaca muito grande em algumas culturas. E por isso devemos estudar para saber o que é ou não que devemos ir contra naquela cultura ali, de acordo com a palavra de Deus. Porque nós não vamos chegar tentando mudar a cultura das outras pessoas. Mas se há algo que está contra a palavra de Deus, devemos pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus para poder falar para aquela outra pessoa que aquilo ali não está de acordo com a vontade de Deus. Se aquela pessoa desejar fazer a vontade de Deus, então ela vai seguir a palavra de Deus e abandonar ali aquela prática pecaminosa. Então, com a queda, né, e aqui eu falo a queda com o Q maiúsculo, se referindo lá ao pecado no jardim do Éden, a humanidade, ela se afastou de Deus e, consequentemente, estava seguindo rumo à morte. Isso é o que Paulo fala aos Romanos, né? Já em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, Paulo ele diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Porque o pecado é o que faz separação entre o homem e Deus. Então, por pecar, o homem está separado da glória de Deus, separado da presença de Deus. No capítulo 5 de Romanos ainda, no versículo 12, ele diz assim: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens,
por isso que todos pecaram. Então veja que através do pecado de Adão, o pecado entrou em toda a humanidade. O pecado, ele afasta o homem de Deus. E também o pecado traz consigo a morte, como ele diz no versículo 23 do capítulo 6 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que comete pecado, ele recebe como consequência do seu pecado a morte. A morte física, inicialmente, que faz parte para toda a humanidade, como consequência do pecado original. E aqui Paulo está se referindo até à morte eterna, que é a segunda morte, que é aquela morte que vem após a morte física. Então todo aquele que vive na prática pecaminosa, morre sem aceitar a Cristo Jesus, este está susceptível a passar pela morte eterna, né? Que aí é a condenação eterna, o lago que arde de fogo e enxofre, como é falado lá em Apocalipse por João. Só que Deus, ele mesmo, né, estabeleceu um plano de redenção, um plano de resgate, um plano de salvação para redimir o ser humano, isso logo após ali a queda. Então veja, Adão e Eva, eles pecaram e tiveram ali as consequências dos seus pecados, que atingiu toda a humanidade, e o pecado passou à natureza humana, mas logo ali Deus, ele cria o plano de salvação para a humanidade. Não foi Adão que pediu a Deus, não foi Eva que pediu a Deus para ser salvo. Foi o próprio Deus quem estabeleceu um plano de redenção para a humanidade. E aqui em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 5, no versículo 15, a gente tem o versículo que é conhecido como proto-evangelho, aqui já falando de Jesus, onde diz o seguinte: porém inimizade, isso Deus dizendo a Eva, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás, ou melhor, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui Deus falando, no caso, para a serpente, né? Então aqui a gente vê que essa semente aqui, que haveria de vir da mulher, né, que feriria a cabeça da serpente, aqui Deus está falando já do Senhor Jesus, já com a promessa de redenção para a humanidade. E ao longo da história, Deus foi ali, né, desenvolvendo esse plano de redenção para a humanidade. E algum tempo depois, ali, muitos anos, ali na verdade, depois disso daí, Deus, ele escolhe um homem, que é Abraão, para que através dele, da sua descendência, da qual haveria também de vir ali Jesus, ele pudesse revelar a todas as outras nações o seu plano de redenção, o seu plano de salvação. E com isso a gente vê aqui que o propósito de Deus sempre foi o de salvar todas as nações. E aqui a gente vê nos versículos que inclusive estão na leitura bíblica em classe, Gênesis no capítulo 12, no versículo 3, e também o capítulo 17, versículos 4 e 5, Deus diz assim para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que a vontade de Deus aqui era de abençoar todas as famílias da terra. Não era só a família de Abraão, era todas as famílias da terra. Essa era a vontade de Deus. Deus tinha separado ali aquele povo para abençoar as outras nações por meio deles. Aí veja no versículo 17, no capítulo 17, nos versículos 4 e 5, Deus vai e retoma novamente isso. E até muda o nome de Abraão para poder firmar este pacto. E aqui Deus diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E no 5 ele diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Por quê? Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Então veja aqui a vontade de Deus em abençoar, em salvar, em resgatar, em redimir todas as nações da terra. Isso através da nação de Israel, que haveria de vir de Abraão. Então veja que essa era a vontade de Deus desde o início. Esse era o propósito de Deus desde o início. Fazia parte da vontade de Deus, da natureza divina, querer salvar o ser humano. E aqui nós vemos também em Gálatas Paulo confirmando isso daí. Porque talvez alguém diga: mas isso daí você está interpretando por você mesmo. Não, a Bíblia interpreta isso.
Paulo, no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 3, nos versículos 8 e 16, ele retoma esses versículos aí que eu acabei de ler em Gênesis, no capítulo 12 e 17, e fala isso para os Gálatas, interpretando isso dentro do plano de salvação de Deus, que tinha ali o seu ápice na pessoa de Jesus. Onde ele diz no versículo 8 do capítulo 3, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Aqui Paulo retoma o que eu acabei de ler lá em Gênesis, mostrando que isso fazia parte do plano de salvação de Deus, que ele queria utilizar Abraão para fazer este plano vir ali a cabo. E aqui também no versículo 16, do capítulo 3 de Gálatas, ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, a sua semente. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é quem? E ele diz, que é Cristo. Então, através de Abraão, haveria de vir o Cristo, por meio de quem Deus abençoaria todas as nações. Então Deus tinha esse plano. E esse plano é de Deus. Esse plano não é do ser humano. Não foi do homem que partiu a vontade de ser salvo, de ser redimido, de ser resgatado. Foi de Deus que partiu a vontade de redimir o homem, de resgatar o homem do pecado. Então Deus, ao longo da história, ele vem aí mostrando, revelando a sua vontade de salvar a vida do homem. Então nós observamos aqui nas Escrituras Sagradas que Deus, ele apesar de ser superior aos homens, está acima de todos os homens e é o Criador de todas as coisas. Isso revela a sua transcendência, ele está além de nós. Ele também sempre atuou no mundo se relacionando com o homem. E isto revela a sua imanência. Ele está em nós, ele está no meio de nós. E aqui nós vemos então que Deus ele é transcendente e também é imanente. Ao mesmo tempo, Deus ele tem essas duas características na sua natureza. E então, nessa sua transcendência, sendo acima de tudo, sendo eterno, sendo imutável, sendo todo-poderoso, ele, no controle da história, no controle de todas as coisas, busca se relacionar com o homem para, assim, reconciliar o homem consigo mesmo. É como Paulo fala lá em 2 Coríntios 18, 19. Mais à frente a gente faz a leitura desses versículos aqui. Então, desse modo, né, apesar aí de existirem várias estratégias de evangelização das nações, a gente vê estratégia para evangelizar muçulmano, indiano, chinês, coreano. Existem vários tipos de estratégias, né, relacionadas à missão transcultural que nós temos como base e não é algo que nós devemos desprezar. É algo que nós devemos realmente estudar. Estamos até fazendo isso aqui neste trimestre, estudando a respeito de missões, mas sempre lembrando que o nosso principal modelo missionário é o próprio Deus. Deus é o principal missionário. É aquele que deu início às missões. Quando falamos de missões, falamos da Missio Dei, da missão de Deus de salvar toda a humanidade. E isso devido ao seu muito amor com que ele nos ama. Então veja que quando falarmos de missão transcultural, o primeiro que devemos nos lembrar, o primeiro missionário que devemos nos lembrar é o próprio Deus, que amou todos os povos a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer e nos resgatar. Então aqui a gente vê que a Bíblia, ela nos informa que Deus é amor, né? Como fala lá João na sua primeira epístola, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, ele diz assim no versículo 8, aquele que ama, ou aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou Deus é amor. Já no versículo 16 ele diz, nós conhecemos e cremos no amor com que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. É bom a gente destacar aqui, a gente não tem tempo para estar falando, mas dizer que esse amor aqui não é esse amor que as pessoas falam aí no mundo hoje em dia, não, viu? Esse amor aqui de Deus é um amor que corrige o homem, que quer tirar o homem do erro, do pecado e trazer para a luz, e trazer para a santificação, e trazer para perto dele. Veja que esse amor não é um amor
que alisa a cabeça ali do homem quando ele está errado, não. Como a gente vê muito aí por fora, quando a gente vai falar algo para as pessoas que estão agindo de forma errada, e aí dizem que a gente está com ódio, que isso não é amor. Isso é amor, sim. Está muito em voga as pessoas falarem, isso daí é um discurso de ódio. Não é discurso de ódio, não. Quando a gente prega para alguém, quando a gente fala para alguém que aquela pessoa está errada e que ela deve buscar fazer o que é o certo, nós estamos ali com uma atitude de amor. Uma atitude de amor que é exemplo do amor do próprio Deus pela humanidade. Porque não é porque Deus ama a humanidade que ele deixa com que façam o que querem. Ele quer que a humanidade se volte para ele. Ele quer que as pessoas lhe obedeçam. Ele quer que as pessoas se santifiquem. Este é o amor de Deus por todos os povos. É um amor que busca trazer as pessoas para próximo dele, para distante do pecado, que vai, na verdade, prejudicar essas próprias pessoas. E quando a gente está pregando com amor, para que essas pessoas elas não se prejudiquem com o que elas estão cometendo ali. E aí, infelizmente, a gente vê muitos dizendo, tem que acabar com esse discurso de ódio. Jesus veio pregar o amor. E aí, muitas vezes, em suas relações aí erradas, dizem que ali estão cumprindo o mandamento de Cristo, porque estão amando. Infelizmente, isso não é o amor. Isso não é algo que parte de Deus. O amor é aquilo que está em consonância, que está de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos mostra um Deus de amor. Então, aqueles que seguem a palavra de Deus, aqueles que obedecem à vontade de Deus, esses estão em amor. Mas aqueles que não obedecem a Deus, eles não sabem o que é o amor. E aí a gente vê, infelizmente, é uma tática até do inimigo, falar que nós estamos fazendo o que eles fazem. Dizem que nós estamos com o discurso de ódio. E é ódio porque a gente está tentando corrigir as pessoas. Mas, na verdade, nós estamos falando porque Deus nos passou esse amor. Deus nos comunicou esse amor. Nós temos esse fruto do Espírito em nossas vidas para poder anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E esse amor de Deus, ele é demonstrado tanto aí no Antigo Testamento, onde a gente vê em especial aí na escolha de Israel, né? Onde ali, sem fazer algo por merecer, porque não foi por algo que Israel fez que Deus os escolheu. Israel não foi escolhido por Deus porque fez algo para Deus, ou pediu para Deus para ser escolhido. Não. Deus escolheu Israel, ali através de Abraão inicialmente, por amor. Fazia parte do plano de Deus para a humanidade, e isso baseado no seu amor. Né? Então Deus escolheu eles ali para fazer uma aliança, para proteger aquele povo, para redimir aquele povo, para libertá-los também, mesmo sem eles fazer nada ali para Deus. Tudo isso baseado no amor de Deus para eles. E é uma aliança incondicional, uma aliança que ainda vai ser ali completada. Você vê que Deus ele não encerrou ainda as suas promessas para Israel. Há promessas de Deus para Israel que ainda não foram cumpridas e serão cumpridas em sua totalidade no período do milênio. A promessa que Deus fez lá para Abraão ainda serão cumpridas no período do milênio. Né? Há promessas que passaram aí para a igreja, isso é bem verdade, porque, como já falamos, a vontade de Deus sempre foi abençoar todos os povos, mas há promessas restritas a Israel, como nação escolhida por Deus, e que serão complementadas aí no milênio, onde o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E aqui a gente vê que isso no Antigo Testamento, né, Deus escolhe Israel, mostra o seu amor por aquela nação, e no Novo Testamento, desse amor de Deus também é demonstrado através do sacrifício de Cristo por todos nós, onde a gente vê aqui João, capítulo 3, versículo 16, né, um versículo bastante conhecido da palavra de Deus, onde nos diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, de uma maneira tão grande, não pode ser expressada, não pode ser medida, então ele diz de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Foi com esse grande amor pela humanidade
demonstrando esse grande amor que Deus deu ao seu único filho. Também Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo número 5 e no versículo 8, Paulo lhe diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que a prova do amor de Deus pela humanidade, ela não é porque a humanidade fez algo por ele. Na verdade, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos contra ele. Éramos como inimigos de Deus. E Deus nos amou. Deu seu Filho, se fez carne, morreu em uma cruz, numa morte humilhante por nós, para nos resgatar, para nos proporcionar a vida eterna, para promover redenção, resgate para nós. Como João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 25, onde ele diz: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então Deus, ele entregou o seu Filho, e todo aquele que acredita em Cristo, ele não vai ter a morte eterna, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Como nós vemos em Romanos 6, 23, né, quando Paulo diz o salário do pecado é a morte, mas ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que esta é a promessa que Deus tem para todos aqueles que o recebem, para todos aqueles que acreditam nele. É a promessa de vida eterna. E Deus quer estender isso a toda a humanidade, não somente a uma nação escolhida, mas a toda a humanidade. Deus escolheu o povo de Israel para servir como exemplo ali para as outras nações, mas a redenção, o plano de Deus, foi para toda a humanidade desde o começo. Então a gente vê que no Antigo Testamento esse conceito de redenção, ele era um conceito bem entendido, bem conhecido, e era isso que Deus queria. Deus queria que as pessoas entendessem o que era redenção, o que era resgate, e fazia parte da sociedade de Israel. A gente vê aqui, por exemplo, o autor ele traz na revista, no ponto 2, no tópico 2, alguns exemplos aqui de redenção, né? Ele traz o resgate para a libertação de um escravo, a recuperação de um campo, e aqui ele traz os versículos, né? Relacionados a cada um desses daqui, o resgate de um macho primogênito, o resgate de alguém que seria condenado à morte. Então tudo isso aqui era redenção, era resgate, né? Redenção é um resgate, né, de algo, né? É redimir, é separar, resgatar, recuperar. Então Deus, ele tinha esse intuito de resgatar e fez com que isso fizesse parte da sociedade de Israel. Esses tipos, essas tipologias de redenção fazia parte da sociedade de Israel, de modo que eles compreendiam bem o sentido de redimir, o sentido de redenção. E desde Adão e Eva, né, esse propósito do plano de redenção de Deus, ele sempre esteve muito claro, né, que era o de garantir a vitória final sobre o pecado e a morte, né? Que Paulo, nas suas escrituras ali, quando ele está escrevendo, ele deixa bem claro, né? Esse é o nosso objetivo, é vencer no final o pecado e a morte. Não deveriam fazer parte da humanidade, né? Mas entraram na humanidade. Mas Deus, ele quer nos separar, nos resgatar da maldição do pecado e da morte e nos trazer de volta para a vida, para uma vida eterna junto dele. E progressivamente Deus ele foi revelando, né, o seu plano de salvação para a humanidade. Por isso que a Bíblia é conhecida como uma revelação progressiva de Deus. Deus ele vai revelando de modo progressivo ali o seu plano de redenção para a humanidade, que no Novo Testamento, né, chega no seu ápice, que é alcançado ali por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então o plano de redenção ele tem no seu ápice o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, né? Através de que nós recebemos a nossa redenção. E que quando Paulo escreve aos Gálatas, né, no capítulo 3 e no versículo 13, ele diz assim: Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Também no capítulo 4, versículo 5 de Gálatas, Paulo diz: para remir ou redimir, também isso faz parte de redenção, os que estavam debaixo da lei, a fim de sermos
a fim de recebermos a adoção de filhos. Também aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E essa obra redentora de Cristo, né, para nos redimir, para nos remir, para nos separar do pecado, nos resgatar do pecado e da morte, ela foi realizada de forma perfeita. Como fala o escritor aos Hebreus, no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, no versículos 25 ao 28. Vamos ler aqui, para ver como são importantes aqui esses versículos, né? Os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. Hebreus 9, 25 ao 28. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele está dizendo, né? Jesus se sacrificou somente uma vez, em contraste com os vários sacrifícios que o sumo sacerdote realizava todos os anos com sangue alheio, né? Cristo realizou através de seu próprio sangue. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois de juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para salvação. Então veja aqui que o sacrifício de Cristo ele foi perfeito. Ele é um sacrifício único, perfeito e eterno, né? Essas são as características do sacrifício de Cristo, que é o ápice aí do plano da obra de redenção de Deus para a humanidade, né? Mas nós ainda aguardamos o resultado final deste plano, desta obra redentora de Cristo em nossas vidas, né? Que é a etapa final da salvação, a glorificação, né? Que Paulo, falando aqui aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo 23, ele diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, né? Então, nós fomos resgatados do pecado, do amassado do pecado, mas essa salvação ainda não foi completa. Ela será completa na etapa final da salvação, que é a glorificação do nosso corpo. E aqueles que já morreram em Cristo ainda estão aguardando, que irá acontecer ali por conta do arrebatamento da igreja de Cristo. Quando houver o arrebatamento, no momento que houver o arrebatamento da igreja de Cristo, os corpos daqueles que já morreram em Cristo serão glorificados e nós, que estivermos vivos, seremos transformados. O corpo corruptível será transformado no corpo incorruptível. O corpo mortal será transformado no corpo imortal. Essa é a etapa da glorificação. Indo aqui para o tópico 3, a gente vê que o plano de Deus, né, o plano missionário de Deus, o plano de missão transcultural de Deus, ele não começou no Novo Testamento, né, como muitos aí pensam, né? Tem pessoas que pensam que Deus ele só desejou ali alcançar todas as nações, essa missão transcultural, a partir do Novo Testamento, de forma alguma. Desde o Antigo Testamento é vontade de Deus salvar todas as nações. Então, essa missão transcultural já faz parte do plano de Deus desde o Antigo Testamento. E ali, ao escolher uma nação, através de Abraão, Deus ele não estava, na verdade, excluindo os outros povos, não estava excluindo as outras nações do seu plano, mas ele tinha ali como objetivo fazer-se conhecido das outras nações por meio da nação de Israel, né? Como a gente já leu aqui em Gênesis 12, versículo 3, também no 17, versículos 4 e 5. O intuito de Deus era abençoar as outras nações através de Abraão, através de Israel. E aqui a gente vê que o Deus missionário, ele escolheu uma nação para abençoar, por meio dela, todas as outras nações. E através dela ele enviou o Senhor Jesus. E aí sim, como descendentes de Cristo, nós lemos aqui, Paulo falando aos Gálatas, abençoando assim todas as nações por meio dele. Então nós vemos que Deus ele tem um plano para a história da humanidade. Ele age nesse plano como um missionário,
como o nosso modelo de missionário, né? Amando, isso tudo está com base no amor de Deus pela humanidade. Por que Deus faz isso? Por que Deus está fazendo isso pela humanidade? Resgatando ela, mesmo ela tendo desobedecido a Ele, mesmo ela pecando contra Ele. Por que Deus faz isso? Porque Ele ama a humanidade. E isso é o nosso modelo. Nós devemos, para fazer missões, ter amor pela humanidade. Nós já falamos aqui a respeito desse amor. É diferente desse amor que o mundo fala por aí, né? Para entender esse amor, nós devemos nos aproximar de Deus e, através das suas Sagradas Escrituras, compreender o que é realmente este amor, né? Para depois não ficarem aí falando que a gente está falando aqui que deve amar, mas na verdade está com discurso de ódio. De forma alguma. Esse discurso de ódio aí, quem comete são as pessoas que falam que estamos com discurso de ódio. Quem tem ódio pelas pessoas são eles, que não querem que as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E são manipulados aí, a gente estudou até na lição passada, né? Pelo espírito da Babilônia, né? Que quer promover todo tipo de desordem na humanidade e afastar o homem do conhecimento verdadeiro de Deus. Este é o propósito do espírito da Babilônia, né? Todos aqueles que estão debaixo do jugo do pecado e pensam até ser livres, né? Eles querem, na verdade, trazer as pessoas também para esse jugo do pecado. Nós não, nós estamos aqui para anunciar o evangelho do Senhor Jesus, que é ali, através do amor de Deus pela humanidade, né? Nós falamos deste evangelho, segundo o Espírito Santo, para poder libertar o homem do jugo, da opressão, do pecado e trazer para o reino de Deus, um reino maravilhoso de Deus. Então Deus, no Antigo Testamento, ele escolheu Israel ali para que estabelecesse um relacionamento com eles de santidade e para que Israel servisse de exemplo para as outras nações, né? Para que as outras nações pudessem também se aproximar de Deus, né? Pudessem também, olhando para a santidade do povo de Israel, seguir o exemplo daquela nação e se aproximar também de Deus. Só que Israel desobedeceu a Deus. A gente conhece pela história da nação de Israel e acabou perdendo a visão missionária por muitos motivos, né? A gente vê aqui que o autor ele aponta 3 desses motivos no seu livro, esse livro aqui, né, que acompanha a lição do professor, né? A gente também tem acesso aqui, tanto professor como aluno, né? Pode comprar para adquirir mais conhecimento. Eu até recomendo, né, para os professores da escola dominical, para que possam ter mais conteúdo para passar na sala de aula, adquirir esse livro. Também os alunos, claro, né? Muitos alunos aí querem ter mais conhecimento. Este livro aqui, que é do pastor Wagner Gabi, né? Que é o autor da lição, ele acompanha a revista e os irmãos podem ter aí acesso a ele, comprando ele, para poder adquirir mais conhecimento, né? Para as suas aulas. E aqui a gente vê, na página 15, né, para quem tem um livro, o autor ele traz as seguintes causas para Israel ter perdido a sua visão missionária. Ele traz 3 causas. A primeira delas, eles ficaram mais preocupados em ser abençoados, pensando em si mesmos, do que ser abençoadores. Então eles quiseram a bênção somente para eles. Eles confundiram eleição com elitismo, isto é, pensaram que Deus estava somente preocupado com eles. Eles pensavam ali que era um destaque. Realmente, era uma nação que foi escolhida por Deus. Mas não foi a única que Deus queria salvar. Deus separou eles como modelo para as outras nações. Mas não, somente eles, com eles é que Deus iria se importar. Isso de forma alguma. A gente vê ao longo da Escritura Sagrada esse tipo de coisa. A gente vai ver até na próxima lição, né, nós vamos ver aqui exemplo de que Deus se importava com outras nações e não somente com Israel. E o terceiro motivo aqui que o autor traz é o etnocentrismo. Isto é, o povo de Israel pensou que a sua cultura era melhor que as dos demais, causando-lhes uma profunda cegueira racial e espiritual, né? Era uma nação que eles tinham bastante orgulho, né, de ser quem eram e achavam que somente eles que eram importantes para Deus e que os outros não prestavam. Então esse foi o erro do povo de Israel, em não alcançar as outras nações ali, levando a palavra de Deus, né? A vontade de Deus, que sempre foi a santificação do ser humano para reaproximá-lo de si mesmo. Então Israel fracassou em seu ministério intercultural
para alcançar as outras nações, mas esse ministério ele foi transferido à igreja, porque Deus ele quer salvar nações, ele tem um plano de redenção. Ele tem um plano de salvação para as nações, e a igreja então é chamada para ser sal da terra e luz do mundo, né? Como a gente vê ali em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. E é chamada também para participar da evangelização de todo mundo, né? Quando Paulo ali, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, ele diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Deus confiou a nós esse ministério da reconciliação, que é através do evangelho, pregamos para as pessoas são reconciliadas com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós, a igreja, somos responsáveis por anunciar o evangelho de Cristo a todas as nações, para que eles possam se reconciliar com Deus, através da pessoa do Senhor Jesus. Aqui na conclusão, finalizando a lição de hoje, o autor diz o seguinte: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. Está lá em João 3,16. É esse amor que estimula a igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Né? Como está em 1 Timóteo 2,4, todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, é salvar toda a humanidade. Não apenas um grupo de pessoas, mas toda a humanidade. Essa é a vontade de Deus para a humanidade. Nosso modelo de missionário. Na próxima lição, a lição 3, iremos estudar missões transculturais no Antigo Testamento. E na próxima, no Novo Testamento também. Então, irmãos, terminamos a lição de hoje aqui. Eu agradeço aos irmãos que ficaram até aqui conosco. Né? Peço que curtam este vídeo, compartilhem também com seus familiares, com seus amigos, irmãos da igreja, para que possam ser abençoados aí, em nome de Jesus. Não se esqueçam, neste domingo participem de forma presencial da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.